Parte 2. Entrevista com o diabo que se encontra no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Continuando, o autor pergunta: mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas, você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Aí ele responde: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. O autor pergunta: como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Ele responde: isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. O autor pergunta: você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Ele diz: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. O autor diz: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Ele diz: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. O autor pergunta: qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Ele responde: o primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. O autor pergunta: Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Ele responde que a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. O autor comenta e pergunta: o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos? Isso está certo? O diabo responde: isso não está certo, mas está correto. Aí o autor comenta: me conte mais sobre o mundo em que você vive. O diabo responde: vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. A entrevista continua na parte 3.